Olá, senhores, sejam muito bem-vindos ao Física na Rede. Aqui com vocês é o professor Marcelo Martins. Nesta aula, a gente inicia uma série de vídeos a respeito de tópicos de cinemática. E para iniciar, nós vamos estar falando a respeito dos conceitos iniciais. Então, desde já, eu peço o apoio de vocês para que você se inscreva em nossos canais, ative o sininho para receber nossos vídeos em primeira mão e dá aquele like. Tenho certeza que ao final você vai gostar desse vídeo. Outra coisa também que eu compartilho com vocês é o nosso Instagram, que também tem o nome do nosso próprio canal, Física na Rede, professor Marcelo Martins. Lá você vai conseguir encontrar resumos e mapas mentais, bem como resoluções de exercícios. Então, fica aí a dica para que vocês sigam o nosso Instagram. Gente, nesta aula, então, nós vamos enfatizar alguns elementos que são fundamentais para o entendimento da cinemática. Primeiramente, o que a cinemática ela vai estar tratando? Lembrando que a cinemática ela é um subtópico da mecânica, por isso que a gente aqui colocou como ramo da mecânica, que ela estuda o movimento dos corpos, mas ela não leva em consideração o que pode provocar o movimento. A cinemática, basicamente, ela avalia a trajetória, ela avalia o espaço, ela avalia a velocidade e a aceleração desenvolvida pelos corpos. Tudo no decorrer do tempo. Mas ela não se preocupa em o que vai estar causando aquele movimento e uma vez que o corpo apresente movimento, o que pode causar a sua possível alteração. Então, vamos lá, pessoal. O primeiro conceito inicial ou básico que a gente vai estar discutindo é o conceito de partícula, que também pode ser chamado de ponto material. Como aqui colocado, é todo o corpo no qual a dimensão dele é considerado desprezível na análise do movimento relativo a esse corpo. Observa que eu coloquei como exemplo uma formiga atravessando a rua. Gente, se uma formiga atravessa a rua, imagina a dimensão da formiga comparado com a dimensão da rua. O tamanho dela e o seu movimento, tá? Mais relevante é o seu movimento do que a própria dimensão dessa formiga. Então, a dimensão dela pouco importa na análise do movimento que você está fazendo sobre ela. A mesma coisa eu poderia dizer a respeito dessa imagem aqui destacada, que mostra basicamente aí um avião no ar. Observe que o avião, a imensidade do céu, quase não representa muita coisa, gente. A dimensão dele é considerado desprezível mediante ao próprio movimento que ele vai estar efetuando. Então, nessas condições, esses corpos, como a formiga, como o avião, como um barco no meio do rio, né? Então, considerando aí o barco uma coisa muito pequena, com a imensidão de um rio, ou de uma bacia, ou de um oceano, então, praticamente ele não ocupa espaço nenhum. Então, esses corpos, sim, são considerados partículas. O que a gente não pode afirmar agora, para um navio desse porte, em movimento no porto, ou tentando se atracar no porto. Então, nesse caso, esse corpo, ou seja, esse navio, ele não pode ser considerado uma partícula comparado com a dimensão do porto, porque ele ocupa praticamente todo o porto, gente, ó. Ele vai estar ocupando quase toda a extensão desse porto, pela que a imagem está retratando exatamente esse tipo de situação. Então, o corpo extenso, eu não posso mais estar desprezando a sua dimensão, tá bom? Bem, outro conceito importante que a gente tem que levar sempre em conta é a questão do referencial. O referencial é todo o sistema que você vai estar utilizando para poder fazer a análise do seu movimento. Então, tudo que você adota como ponto de referência é considerado um referencial. Exemplo, para poder fazer a descrição do movimento da Terra ao redor do Sol, eu utilizei como referência o Sol. Assim como eu também poderia estar utilizando a Terra como referência para o movimento suposto lá da Lua ou até mesmo do Sol, gente. Então, a questão da referência é a partir do teu referencial que você começa, então, a fazer o estudo do movimento de um corpo. Gente, o referencial é tão importante porque é através dele que, inclusive, eu consigo admitir se um corpo ele está em movimento ou se esse corpo está em repouso. Observe a imagem aqui, ó. O corpo ou o indivíduo, vou até dar nome para ele,
vamos dar um nominho aqui para esse cara. Digamos aqui que eu tenha um observador A, um observador B e um observador C. Ó, o observador A observa que B e C apresentam um movimento, tá, em relação a ele, porque há uma alteração do espaço em relação ao A. Mas o B em relação ao C, ou até mesmo em relação ao ônibus, não apresentaria movimento, porque não ocorreria nenhuma mudança, né, no seu espaço em relação a esses referenciais adotados. Então, o B em relação ao C ou o C em relação ao B estaria em repouso. Então, por isso que é importante a gente adotar um referencial para que a gente possa analisar o movimento de um corpo. Então, sem o referencial, é impossível admitir uma condição de repouso ou de um movimento para um determinado corpo, tá bom? Então, nesse momento, aonde quer que você esteja, tá, assistindo esse vídeo, a pergunta fica no ar. Você está em repouso ou você está em movimento? Se você não sabe, pense em relação a quê? Se a gente não conseguir fazer essa pergunta, fica difícil de analisar a sua condição de movimento ou de repouso. Em relação à Terra, como você gira junto com a Terra, você não tem como ver o movimento de rotação da Terra. Então, em relação a ela, você estaria em repouso. Mas em relação a qualquer outro referencial fora da Terra, você estaria em movimento. Tá bom? Bem, outro conceito muito importante é o conceito de trajetória. A trajetória, ela também vai depender do referencial. Então, note que daqui para frente, o referencial, ele vai se tornar um marco para poder a gente fazer a análise do movimento. A trajetória, ela basicamente é a linha geométrica que representa o caminho que o próprio corpo ou a partícula vai apresentar em relação ao nosso referencial. Aqui eu tenho dois pontos de vista, ó. Eu tenho aqui um observador A e aqui eu tenho um observador B. Ó, para o observador A, que está em movimento juntamente com esse avião, ele lança uma pedrinha para cima. Quando ele lança essa pedrinha para cima, para o referencial a pedrinha subiu e desceu. Então, para ele, a trajetória descrita por essa pedrinha foi uma reta, de subir e descer. Mas para o B, que está fora do avião, ao lançar a pedrinha para cima, como houve um translado do avião e juntamente o indivíduo que está lá dentro, que é o observador A, também transladou com esse avião, então para o B não vai poder ser uma reta como foi para o A. Para o B vai ser um arco de parábola, tá vendo aí? Outro exemplo que mostra nitidamente esse comportamento é o exemplo da figura do helicóptero, bem aqui, ó. Para um observador que está lá no helicóptero, um observador A, que está no helicóptero, e um observador B, que está fora do helicóptero. Para o observador B, que está fora do helicóptero, ao largar um corpo para o observador B, ele verá que a trajetória descrita pelo corpo será uma trajetória como sendo um arco de parábola para frente. Observa, se o helicóptero estiver indo ou se ele estivesse dirigindo para frente, a trajetória do corpo abandonado pelo helicóptero para o referencial B será um trajeto parabólico para frente, vendo? Porém, para o observador A, desprezando obviamente a resistência do ar, para esse observador A, ele vai ver que o corpo apenas está caindo como se fosse linha reta. Então, para o observador A, ele verá uma linha reta, como se ele estivesse seguindo o próprio movimento do helicóptero, mas apenas se afastando ou caindo do helicóptero. Seria muito parecido como se você estivesse em pé e você ter largado uma bolinha. Então, se você está em pé e larga uma bolinha, você verá uma trajetória retilínea da queda dessa bolinha. Assim vai ser para o observador que está dentro do helicóptero ao observar o trajeto desse corpo, tá bom? Bem, um outro exemplo que eu quero discutir contigo
é um exemplo de um observador agora dentro do helicóptero. Eu vou dizer aqui um observador A. E mais uma vez vamos colocar o nosso observador B aqui fora, tá bom? Então, se o helicóptero estiver parado e tiver uma bolinha brilhante aqui, ó, na hélice do helicóptero, tá bom? O observador A e o observador B vão ser capazes de observar o mesmo trajeto, que seria uma trajetória circular, tá? Em torno do eixo aqui do helicóptero. Porém, para o observador A, se esse helicóptero ele começar a subir para o observador A, observando a bolinha, tá, brilhante, girando em torno do eixo da hélice do helicóptero, continuar sendo uma circunferência. Porém, para o observador B, ele verá uma hélice, ou seja, ele verá um movimento helicoidal, tá, para o movimento da bolinha. Então, seriam comportamentos diferentes, mediante a referenciais diferentes. Então, por isso, mais uma vez, eu chamo a atenção de vocês para a importância de considerar, tá, o referencial para a análise de sua trajetória. Vejamos agora aqui os elementos do movimento. Ó. Aqui eu quero destacar para vocês a origem de como vai iniciar o estudo da cinemática. Um dos elementos importantes é o nosso referencial, como a gente já destacou. Então, o marco zero aqui, ó, para a análise do movimento desse ciclista, ele acaba sendo o nosso referencial. Então, o marco zero, porque é a partir dele que eu começo a conseguir monitorar as posições ocupadas pelos ciclistas, tá, ao longo do seu trajeto. O sentido também vai estar importando, tá, para poder fazer a descrição do seu movimento. Mas outros elementos também serão importantes, como aqui nessa figura. Observa que alguém saiu aqui, ó. Vamos supor que aqui seja a escola, alguém saiu da escola e foi para a sua casa. Tá vendo aqui, ó? Ao sair da escola, a escola representa a origem do espaço, que é onde vai estar localizado o nosso referencial, como a gente falou, e que no fundo ele representa o marco zero do espaço, tá bom? Então, essa pessoa saiu da escola a uma posição de 50 metros. Então, essa posição de 50 metros vai indicar a posição inicial, no qual a gente vai estar simbolizando daqui para frente como sendo S0. Mas quem define a posição inicial é o tempo inicial. O tempo inicial, ele define todas as grandezas iniciais. Lembrando, de novo, o tempo inicial, ele define todas as grandezas iniciais. Por exemplo, no tempo inicial, aqui, acionado pelo cronômetro como partindo do zero, ele está saindo de uma posição de 50 metros, então 50 metros significa o S0 ou a posição inicial, e ele tem uma velocidade inicial que a gente vai simbolizar por V0, tá vendo aqui, ó? V0. E esse V0, que é a velocidade inicial, vale 5 metros por segundo. Então, observa, T0 define S0 e V0, onde S0 é a posição inicial e V0, velocidade inicial. Quando o tempo final for de 100 segundos, observa, 100 segundos depois, ele saiu do 50, 100 segundos depois ele está lá no 450. Então, esse 450, ele vai ocupar quando o tempo for igual a 100 segundos. Então, esses 100 segundos é o tempo final. O tempo final, ele define as grandezas finais também. Ou seja, no tempo final, ele vai estar ocupando a posição 450 metros. Essa posição, vamos simbolizar ela apenas por essa, que significa a posição final. Nesse tempo, ele terá um novo valor de velocidade. Se isso acontecer, esse novo valor será considerado a velocidade final. Observa que ele gastou um tempo para sair da posição 50 e ir até a posição 450. Esse tempo que foi gasto é chamado de intervalo de tempo. Como é que você calcula? Basta pegar o tempo final
menos o tempo inicial. Houve um espaço que foi percorrido, porque ele saiu do 50 e foi até o 450. Óbvio que ele percorreu 400 metros. Como é que eu sei disso? Porque eu calculei o espaço percorrido, que nada mais é do que pegar o espaço final e subtrair do espaço inicial, também chamado de posição final menos a posição inicial, tá bom? Então, pegando 450 menos 50, eu consigo determinar o espaço que ele percorreu. E também nesse trecho houve uma mudança na sua velocidade. Então, como houve uma mudança na sua velocidade, eu digo que ocorreu uma variação de velocidade. Essa variação de velocidade é escrita como sendo ΔV, ó, que é a velocidade final menos a velocidade inicial. A final é 9, a inicial é 5. Logo, houve uma variação de velocidade de 4 metros por segundo. Assim como houve uma variação no espaço, que nada mais é do que o espaço percorrido, de 400 metros, assim também houve uma variação de tempo, que saiu do zero e chegou no tempo de 100 segundos, então vai ficar 100 menos o zero, isso vai dar um total de 100 segundos. Esse foi o intervalo de tempo que ele gastou para poder sair da posição 50 e chegar até a posição 450. Vejamos agora alguns exercícios para poder reforçar o que a gente viu ao longo desta aula. O primeiro exercício diz o seguinte: observe com atenção a figura ao lado. Então, aqui tem um rapaz no skate, próximo de uma árvore, né? E analise as afirmativas que se seguem, considerando os conceitos de movimento e repouso na mecânica. Discuta cada uma das afirmações se é verdadeira ou falsa. O primeiro diz o seguinte: o skatista encontra-se em movimento em relação ao skate e também em relação à árvore. Gente, se o skate e o skatista não tem mudança de espaço um em relação ao outro, então o skatista não tem movimento em relação ao skate, ele está em repouso em relação ao skate. Porém, ele apresenta movimento em relação à árvore. Por isso, a primeira afirmação ela é falsa, porque ele diz que ele tem movimento em relação ao skate. E ele não tem, só tem movimento em relação à árvore, uma vez que ele está se aproximando dela. Afirmação 2. O skatista encontra-se em repouso em relação ao skate. Opa, beleza. Mas em movimento em relação à árvore, também. Então, a afirmação aquela é verdadeira. Fato que eu já falei na confirmação da afirmação 1. 3. A árvore encontra-se em repouso em relação ao solo. Com certeza, gente, essa afirmação é verdadeira. Observa que a árvore, né, ela não muda a sua posição em relação ao solo. Nunca vimos por aí uma árvore andando sozinha, né, gente? Então, mas dependendo do teu referencial, essa árvore ela pode se mover, tá bom? Não é muito comum, mas a gente pode trocar o referencial e ela apresentar movimento só por uma mudança de referencial, tá bom? Exercício número 2, papai. Diz assim, ó. Maria e Pedro observam uma borracha no ponto P, bem aqui, o ponto P. Na borda de um disco que gira em um plano horizontal, como mostra a figura. Maria se encontra acima do disco, Maria está aqui em cima, e Pedro está no mesmo plano, ó, do disco. Faça o desenho que possa descrever quais são as trajetórias descritas pela borracha, de acordo com a posição de Maria e de acordo com a posição de Pedro. Pessoal, para Maria, como o disco ele está girando, ó, significa dizer que Maria verá a trajetória da borracha como sendo uma trajetória circular, tendo a mesma orientação do movimento do disco. Porém, o Pedro, ele não verá a mesma coisa pela posição que ele se encontra. O que o Pedro vai ver? O Pedro vai ver essa borracha se aproximando dele e depois essa borracha voltando. Então, ele vai apresentar um movimento de vai e vem em relação a Pedro. Porém, para Maria, a trajetória será uma trajetória circular. Então, exercício 2,
desenho feito e questão resolvida. Vamos então para a última questão desta aula de hoje. Diz o seguinte: no interior de um avião que se desloca horizontalmente em relação ao solo, com a velocidade constante, ou seja, com uma velocidade estável de 1.000 km por hora, um passageiro deixa cair um copo. Observe a ilustração ao lado, ou seja, nessa figura bem aqui, na qual estão indicados 4 pontos no piso do corredor do avião e a posição desse passageiro. O copo, ao cair, atinge o piso do avião ao ponto indicado pela seguinte letra. Pessoal, como o copo está na mão aqui desse passageiro e o copo tem a mesma velocidade que a velocidade do passageiro e também a velocidade do avião, então para ele é como se o copo estivesse parado em relação a ele, o copo estivesse parado em relação ao avião. Consequentemente, o copo, ao cair, ele vai atingir, o ponto R, ou seja, desses pontos que foram indicados no piso. Por isso que a alternativa correta seria a letra C. Então, moçada, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Aguardo vocês na continuação desse curso de cinemática e não esquece de dar aquele likezão para poder ajudar aí na divulgação do nosso trabalho. Então, por hoje a gente fica aqui. Até a próxima aula. Até mais, gente. Tchau, tchau.